Boa noite, eu sou a Silvana Araújo e este é o Conexão Contábil. Essa é uma iniciativa da ACE Guarulhos. Este é um programa voltado para o público de contadores, empresários e todo o segmento contábil. Este programa ele tem o intuito de trazer um conteúdo específico para o segmento contábil. Aqui nós vamos abordar temas e assuntos relacionados do dia a dia para as atividades com finalidade de levar conhecimento e facilitadores para os empresários contábeis. Sempre teremos aqui um entrevistado e uma bancada com convidados, onde teremos perguntas e respostas. Esta ação tem apoio e também o patrocínio das empresas Omie, Sistema de Gestão, Tony Equipe Cabeleireiros, Controller Administradora de Condomínios, Controller e Oráculos Contabilidade, Newbie Benefícios, Casa Day Personalizados, MM Foods Panificação. A todos vocês, meu obrigado e meu prestígio pela confiança. E hoje, diretamente aqui dos estúdios da ACE Web TV, no primeiro bloco, nossa bancada será composta pelo presidente da ACE, Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, nosso presidente Silvio Alves. Então, seu alô, Silvio. Boa noite, Silvana. Boa noite, Mauro. Excelente noite, Boa noite, Silvio. o nosso entrevistado dessa noite. Parabéns, Silvana, pela iniciativa do lançamento hoje oficial do Conexão Contábil, programa excelente que tem como conteúdo levar informações para os empresários, para os profissionais de contabilidade. Excelente iniciativa da nossa querida Associação Comercial. Quero parabenizar toda a equipe da Associação Comercial, toda a diretoria, dizer da alegria de fazer parte, né, hoje como presidente da Associação Comercial. Esse lançamento do Conexão Contábil é realmente a realização de um sonho. Parabéns, viu, Silvana? Obrigada, obrigada. E aqui ainda comigo nós temos também o presidente da AECG, que é a Associação das Empresas Contábeis de Guarulhos, o senhor Mauro Inocêncio. Mauro, dá um alô, pessoal. Excelente noite, pessoal. Excelente noite, Silvana. Excelente Obrigada. noite, Silvio. Excelente noite, Batistão. É um prazer e uma satisfação imensa estar aqui, vivendo esse momento histórico na cidade de Guarulhos, em prol do fortalecimento da profissão contábil. Parabéns. Muito obrigada. No segundo bloco, nós vamos dividir assim. No segundo bloco, nós teremos aqui o CRC, na presença do delegado, representante aqui de Guarulhos, mas será no segundo bloco. Segura só um pouquinho aí, tá bom? Esse programa, nós vamos ter na estreia a honra de receber o SESCOM, né? Acho que todos aqui que é do segmento contábil conhecem o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Pesquisas e Informações do Estado de São Paulo. É um nome comprido, a gente tem que olhar às vezes para não se confundir. E é um sindicato muito importante para o nosso segmento e a gente hoje vai fazer essa abertura com esse sindicato tão importante que nos representa de uma forma tão eficiente. E o nosso entrevistado de hoje vai brilhantar aqui o nosso evento, que vai iniciar o nosso programa, é nada mais nada menos do que o senhor Carlos Alberto Batistão, que é o presidente do SESCOM na gestão 2022 a 2024 e da AESCOM São Paulo. Ele que é contador, administrador de empresas e empresário contábil desde 1987. Trabalha ativamente desde 2007 pela valorização da contabilidade e defesa do empreendedorismo. Por sua gestão à frente das entidades, elegeu o lema representando e apoiando o empreendedorismo, que simboliza a sua atuação pela simplificação, facilitação, segurança jurídica e melhoria do ambiente de negócios em São Paulo e por todo o Brasil. Batistão, seja muito bem-vindo. Eu já começo fazendo uma pergunta para você, mas antes eu gostaria que você se apresentasse, cumprimentasse o pessoal. Boa noite, Silvana. Boa noite, Silvio. Boa noite, Mauro. Eu aqui agradeço a oportunidade de participar desse programa de inauguração
Mas além de agradecer essa oportunidade, agradeço essa parceria e essa iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Essa associação que é tão pujante, que tem um reconhecimento e tem um alcance muito grande, e abrir esse espaço para nós falarmos um pouco de contabilidade, falarmos um pouco da entidade, da valorização profissional, é importantíssimo para a nossa entidade. Então eu agradeço em nome da Silvana, que é nossa diretora do SESCOM e é diretora aqui da associação. Você vê a qualidade da Silvana que está nos entrevistando. Ao nosso amigo Mauro, né, que é o presidente das empresas de contabilidade de Guarulhos, e ao Silvio aí, que é o nosso presidente dessa associação comercial e empresarial tão importante. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aos contadores e empresários daqui de Guarulhos. Muito obrigada. E eu vou começar perguntando para você, Batistão. Na verdade, eu não vou perguntar, eu gostaria que você explicasse para o público que está nos acompanhando, né, qual que é exatamente o papel do SESCOM? Porque muitas vezes as pessoas, os próprios contadores, eles se confundem um pouco. Ah, mas o que o SESCOM faz? O que eles fazem para a gente e tal? Então, eu gostaria que você explicasse exatamente o papel que o SESCOM desenvolve para os empresários, para todos os contadores. Bom, o SESCOM é uma entidade patronal que representa, como você leu aí, um nome bastante grande, né? São por volta de 60 atividades. Dentre essas 60 atividades, as empresas de serviços contábeis, mas também as empresas de auditoria, as empresas de perícia, empresa de pesquisa e diversas outras atividades. Como uma entidade patronal, ela tem obrigação de respeitar o que está lá no seu estatuto social, que é o quê? Levar conhecimento, levar formação, levar profissionalismo a essas empresas, apoiar a essas empresas, das quais que são os representados do SESCOM. Então essa é a atividade principal do SESCOM. E o que quer dizer fazer esse trabalho? Quer dizer levar conhecimento através de curso, através de formação, através de excelência na prestação de serviço e trabalhar apoiando essas empresas também. Por quê? Porque para exercer essa atividade, como qualquer outro empresário, tem diversas dificuldades. Além das dificuldades normais de ser empresário, as dificuldades do dia a dia, das obrigações acessórias, dos prazos curtos, de apuração de impostos, né? Então o SESCOM tem como obrigação defender os empresários para que se torne mais fácil esse dia a dia, para que se torne mais simples, para que eles não tenham grandes problemas com multas, para que eles consigam cumprir com as suas obrigações. Então o SESCOM ele tem que representar essas 60 atividades da melhor forma possível e perante os órgãos, perante todos o fisco, perante todos os órgãos governamentais que cuidam da profissão. Silvio, fique à vontade. Vamos lá. Batistão, a gente sabe da dificuldade do empreendedor, do empresário brasileiro. A gente conhece muito bem os meandros, né? Quando se fala em tributação, quando se fala em apuração de tributos, né? E nós temos o Sistema Simples Nacional, né? Que é um sistema simplificado, onde a pequena empresa, ela optante por o simples, geralmente ela procura, através do seu contador, ela fazer ali, né, o modelo dela de apurar os impostos através do Simples Nacional. Porém, nós estamos com o Simples Nacional muito defasado, né? A tabela do Simples Nacional, ela faz, se eu não me engano, mais de 10 anos que não tem correção. De que modo o SESCOM, o SESCOM hoje ele está antenado, de que modo o SESCOM pode contribuir, né, numa mobilização, enfim, o que você pode falar para nós, ou como está o andamento disso? Porque nós sabemos que na prática, né, muitos empresários, para não perder o Simples Nacional, ele acaba optando em abrir uma nova Simples Nacional, às vezes com o nome do filho, do avô,
do tio, do cunhado, para não perder o Simples Nacional. E a gente sabe que o governo, ele faz de conta que não vê, né? Quando fazer a correção, no meu modo de entender, seria o necessário, seria o correto. Olha, Silvio, excelente essa sua pergunta, né? O Simples, de fato, está defasado, as tabelas estão defasadas. A última atualização foi em 2016, não faz 10 anos, mas faz bastante tempo. A lei é de 2016 e eles mudaram a tabela em 2018. E está bastante defasado. De lá para cá houve uma inflação bastante grande. E acontece exatamente o que você falou. As empresas seguram para não ultrapassar o Simples, para permanecer no Simples Nacional. Existe um projeto de lei, que é o projeto de lei 108, que já foi aprovado no Senado, eu não lembro agora o nome do senador, que é o autor desse projeto, né? Mas foi aprovado no Senado e ele foi para a Câmara. Na Câmara dos Deputados, ele já foi aprovado na Comissão de Tributação, cujo relator era o Marco Bertagnoli, deu parecer totalmente favorável. Agora ele está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando o parecer. Aliás, o relator já deu seu parecer favorável ao projeto, mas precisa passar na Comissão de Constituição e Justiça, né? Então ele deu seu parecer, provavelmente passará, e aí isso vai para plenário, para votação em plenário. Bom, se for para plenário, vai ser votado e isso vai para a sanção presidencial. O que acontece é que quem normalmente segura esses limites, essa correção, não é o Congresso, que o Congresso tem bastante empresários, eles defendem também os empresários lá e eles nos atendem nas nossas solicitações. É que a Receita Federal segura muito isso, né? Então, quando chega lá para a sanção, o presidente vai ouvir a Receita Federal e vamos ver o que vem na sanção. Acreditamos muito nessa aprovação. O que o SESCOM fez? O SESCOM tem trabalhado desde o início desse projeto lá no Senado, fazendo corpo a corpo para que seja aprovado esse projeto. Então nós fomos lá no Senado e agora quando ele veio para a Câmara, nós escrevemos uma matéria sobre isso, gravamos vídeos sobre isso, replicamos, né, nas nossas bases e oficiamos um a um todos os deputados e senadores para aprovar esse projeto. Tá, ok? Mandamos um ofício com o nosso artigo mostrando os benefícios da elevação do limite do Simples, enviamos a todos eles, e agora o que nós estamos fazendo? Tentando novamente falar com eles para que eles trabalhem nisso. A gente já atendeu alguns, na próxima sexta-feira nós vamos atender o deputado Marco Bertagnoli, ele vai ao SESCOM, nós vamos falar com ele. Bom, ele já deu o seu parecer, mas ele tem voto também quando isso for a plenário, e ele pode falar com as outras pessoas. Então o nosso trabalho é para que seja aprovado esse aumento. O aumento é bem relevante, que eu também não lembro exatamente os números, mas de 4.800 para por volta de 8 milhões, o limite total. Ele aumenta também o limite do MEI, que é de 81 para 137 mil reais, e ele permite que o MEI contrate até 2 funcionários. Hoje ele permite que o MEI contrate um funcionário só. Que eu me lembre das alterações principais são essas, e esse é o nosso trabalho, estar próximo dos órgãos, né, e defender o empresário. E você veja que isso, eu estou defendendo o empresário contábil, que é o meu representado, mas estamos defendendo todos os empreendedores, né, que ficam aí na mão realmente se ultrapassa o limite do Simples, e às vezes tem que pagar, se me permite alongar um pouco mais, um encargo altíssimo sobre a folha de pagamento, né, porque quando sai do Simples, esse é o problema, é o encargo sobre folha de pagamento. Paga um encargo altíssimo sobre a folha de pagamento e isso complica o crescimento dele, complica emprego, complica diversas situações. E o Marco Bertagnoli, né, lembrando que ele também foi presidente da Associação Comercial de Mogi. Exatamente. Então, ele conhece bem essa demanda, né, do empresariado, e ele trabalhou muito com isso, e agora ele está lá, brigando por todas essas questões
está ajudando. E o SESCOM tem um papel muito importante porque trabalha ali com os empresários e briga junto com o Senado, todas as questões da legislação, para poder fazer as alterações para facilitar a nossa vida e a vida dos empresários no geral. Né? E nesse sentido, mais uma coisa, né? Os estados e os municípios têm um sublimite do Simples, que não é os 4.800, é 3.600.000. Nós estamos trabalhando também aqui no estado para que altere esse sublimite, para que não tenha mais sublimite. Sim. Porque o empresário atinge aquele sublimite, ele não paga o Simples, mas ele paga o ICMS, o que complica enormemente a vida dele e a vida do contador. E o ISS é a mesma coisa. Aqui também nós temos parceiros, o SESCOM ele é secretário da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, da Assembleia Legislativa, né, que é presidida pelo deputado Itamar Borges, e a gente está em contato com ele é nosso parceiro nisso, para que não tenha os sublimites, que é um outro problema do Simples, que a gente não percebe, mas aí você atinge aquele limite e você complica também a vida do empresário. Então, o trabalho do SESCOM é para facilitar, para melhorar esse ambiente de negócio, criar emprego, facilitar o empreendedorismo, né, o crescimento do país. Mauro, com você agora. Batistão, aproveitando essa sua fala, que falou bastante em empreendedorismo, facilitar, e quando a gente facilita o empreendedorismo, gera emprego, aumenta a renda, aumenta o PIB e melhora o padrão de vida de todos os países. De que forma o SESCOM atua em prol do empreendedorismo? Fala um pouquinho pra gente. Então, esse trabalho que nós fazemos, né? O empreendedor, ele tem diversas dificuldades. Ele tem dificuldade para gerir o seu negócio, no começo do negócio, ele tem dificuldade de crédito, ele tem dificuldade nos valores altos de impostos, né? Ele tem dificuldade de uma falta de uma previsibilidade na legislação, de uma insegurança jurídica. Então, o que o SESCOM faz? O SESCOM, primeiro, ele faz o que é o seu objetivo principal: formar os contadores para que eles sejam consultores dos empresários. Então, o SESCOM tem lá diversos treinamentos, tem o programa de qualidade de empresas contábeis, que é excelente para a formação, para que o contador não seja só o fazedor de DARF, para que ele esteja junto com o empresário. Então, o primeiro ponto é esse: o SESCOM tenta cumprir o seu objetivo formando os empresários, ou pelo menos os empresários contábeis que se interessem em se formar e em se qualificar. O SESCOM tem cursos e tem formação para isso. Depois, é esse trabalho que nós falamos, né? De lutar o quê? Para que tenha maior previsibilidade na legislação, porque as coisas mudam e mudam de repente, e os prazos ficam curtos e você não cumpre, e o imposto aumenta e o empresário se complica. O SESCOM, além da previsibilidade e dessa parte da formação, o SESCOM luta para que tenha créditos. Então, por exemplo, toda legislação que facilita a vida, quer dizer, que tenha crédito aos empresários, e crédito a juros menores, porque esse juro que está aí hoje, se você tomar um crédito, é um perigo enorme de você não conseguir cumprir. Se você não tiver uma grande margem no seu negócio, você perde. O SESCOM trabalha para que tenha parcelamentos, quando, por exemplo, agora, nós passamos por um período muito difícil, todos os empresários sofreram muito nesse período de pandemia. E às vezes você tem que pagar o salário, você não quer demitir, você ficou com impostos em atraso. Então, por exemplo, houve o primeiro parcelamento, né, que era o HELP, que era o parcelamento de empresas do Simples, para se permanecerem no Simples. Veja, ela foi aprovada no final de 2021, aí foi sancionada no começo de 2022, o programa só saiu em abril, para parcelar em maio, quer dizer, foi aprovada em abril, você tinha que parcelar até maio, desculpe, e o programa não ficou pronto até o momento de parcelamento. E a gente lutava com isso e não tinha. A gente lutava e não tinha como fazer. Então, por exemplo, nós oficiamos
a Receita Federal sobre isso, para que desse o prazo para o parcelamento. Conseguimos não somente o SESCOM, o FENACOM e diversos outros órgãos, mais 30 dias para fazer o parcelamento. Então, veja, é assim que a gente vai tentando trabalhar pelo empreendedorismo, tentando fazer com que a vida dos empresários não fiquem mais fáceis, mas também não fiquem tão difíceis, né? Que não levem a fechar sua empresa, fechar suas portas pelas dificuldades que existem na economia. Até aproveitando esse gancho, teve uma briga, né, uma questão muito grande aí da questão das GFIPs sem movimento, que era uma questão que não precisava ser entregue, e aí de repente começou a precisar entregar, e aí não gerava multa, não é verdade? Depois começou a gerar multa para os contadores. E o SESCOM entrou nessa briga para fazer essa extinção, né? Porque se não tinha obrigatoriedade, por que depois existia obrigatoriedade retroativa e ainda aplicando multa? E conseguiu derrubar isso, e agora o SESCOM continua, né? Na briga, algumas pessoas pagaram, aí as pessoas querem receber de volta. A gente é muito questionado sobre isso, né? As pessoas perguntam, nossa, mas e aí, o que o SESCOM está fazendo? Né? Então conta um pouquinho pra gente o que o SESCOM ainda continua fazendo por nós contadores aí. Muito importante essa questão da GFIP, né? Parece uma coisa simples, mas a coisa era bastante complicada. O que acontecia? Você entregava a GFIP, isso sem movimento ou com movimento. A GFIP o que é? A Guia de Informações da Previdência Social e Fundo de Garantia. Você tem que entregar isso mensalmente. E você entregava, só que antigamente a Caixa Econômica Federal não tinha o sistema atualizado como tem hoje. Então você entregava, ia lá, carimbava, só que você precisava de uma certidão negativa e não constava lá que você tinha entregue aquela GFIP. E mesmo quando entrou no sistema informatizado. E você precisava então tirar aquela certidão, ia na Caixa Econômica e falava, mas entreguei. E o atendente falava, não tem problema, entrega novamente a GFIP que aí vai sair a sua certidão negativa. E aí você entregava em atraso essa GFIP, porque a primeira não constava lá na Caixa Econômica Federal. E em nenhum momento tinha multa, por isso que os atendentes diziam para nós entregarmos a GFIP em atraso. Só que de repente o governo fez o quê? A Caixa Econômica começou a autuar a falta de entrega de GFIP. De quem era a responsabilidade? Era do contador. O contador foi penalizado com isso, porque apesar de ser uma multa do empresário, era uma obrigação do contador. E ele foi orientado a fazer dessa forma. O SESCOM, aí, junto ao FENACOM, a nossa federação, fez um projeto de lei, e o deputado Laércio Oliveira, que ele é de Sergipe, também um parceiro dos contadores, ele entrou com esse projeto de lei. No projeto de lei dele estava para eliminar multas por entrega em atraso com movimento ou sem movimento. Só que quando foi aprovado o projeto, e ele foi alterado e aprovou somente as multas de GFIP sem movimento. Tá certo? Então, uma coisa boa, as multas de GFIP sem movimento, muitos contadores já pagaram, era R$500, pagou uma, pagou duas, pagou três, e outros estão com processo, então ótimo, que foi aprovada a multas de GFIP sem movimento. Mas com o movimento também tem multa, e também as pessoas entregaram em atraso, né, essa multa. Então, agora nós assumimos o compromisso, já falamos com o deputado Laércio Oliveira, ele se comprometeu a levar esse projeto novamente, só que vai ser todo aquele processo novamente no Congresso para que se elimine as multas com movimento. Por quê? Porque o fisco não teve nenhum prejuízo. O Fundo de Garantia foi recolhido, o INSS foi recolhido. Qual é o prejuízo do fisco? Nenhum. Então, por que se manter essa multa se eu não tive prejuízo? Então, esse é o primeiro ponto, a gente se comprometeu a levar esse projeto. Outra coisa importante. Foi aprovada a extinção da multa sem movimento. Só que a multa que constava lá na Receita Federal continua constando. Não saiu, continua. Então, na nossa ouvidoria do SESCOM, tivemos várias reclamações de pessoas porque agora está centralizado na Receita Federal. Por isso que eu estou falando, viu? Era a Caixa Econômica, era a INSS, hoje está na Receita Federal. E tivemos na ouvidoria várias reclamações.
nós fizemos um ofício para a Receita Federal aqui de São Paulo para eliminar para extinguir. Se for extinta a multa, tira a multa do sistema e permite que a empresa parcele, que tire a sua certidão e que fique limpo dessas multas. Então, esse é um ofício que nós estamos aguardando. A gente faz para São Paulo, né, porque o SESCOM é estadual. Mas a gente fez uma visita também ao delegado da Receita Federal de São Paulo e falou sempre que a gente ia mandar para ele e ele se comprometeu a mandar para Brasília, né? Porque as decisões às vezes não são aqui estaduais, né? Mas a gente está sempre... O nosso canal de ouvidoria, que todos podem usar, é um canal de reclamações e nós não deixamos sem retorno. Tudo que tem, a gente ou tenta solucionar, ou tenta responder, ou oficia. Porque apesar da gente ter essas parcerias, nós somos independentes. Então o que tiver que oficiar, o que tiver que pedir, nós vamos fazer, porque o nosso representado são os empresários, né? Não são as receitas e nem os políticos. Então é isso o trabalho que nós fazemos. Tá vendo como a gente trabalha? Muito, né? Trabalha muito. Você sabe bem, né? Como sabe. Sim, é importante ter esse apoio. Silvio, fique à vontade. Ô Batistão, a gente sabe, todos nós entendemos que em todas as profissões, né, e nos contadores não é diferente, que existem bons profissionais e maus profissionais, né? De que modo o SESCOM ele pode auxiliar, né? Daí, veja bem, o SESCOM ele é uma entidade patronal voltada aos contadores, tá? Mas eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas eu acho que é uma pergunta para os nossos telespectadores, internautas. Como um empresário que ele identifica que o contador, né, está deixando a desejar no sentido, não entregou as obrigações acessórias quando disse que entregava, que o contador não avisou, entregou atrasado, que a situação dele com o fisco está irregular e esse empresário ele se vê nessa situação, ele pode recorrer, o empresário pode recorrer ao SESCOM quando você fala de ouvidoria, ou o SESCOM ele é exclusivo para atender só o contador? O Silvio, excelente, mas essa pergunta é muito importante mesmo. E porque você tem inteira razão. Bons profissionais e maus profissionais tem em todos os lugares. Ao SESCOM, ele representa as empresas de serviços contábeis, então não cabe a ele punir nenhum empresário que deixou de fazer as suas obrigações. O SESCOM tem como obrigação formar, levar conhecimento, levar responsabilidade, falar que tem que fazer, treinar para que ele saiba fazer as suas obrigações adequadamente, né? Então essa é a parte que o SESCOM cuida. Quem cuida da profissão, do registro e regulamentação é o CRC. Né? Então o CRC ele tem poder para punir contadores que não tenham agido adequadamente na sua profissão. Mas indo direto para a sua pergunta, ele não iria nem para um lado nem para o outro. O que o empresário precisa fazer? Ele precisa fazer um contrato de serviços quando ele contrata um contador, quando ele contrata uma empresa contábil. E no contrato tem que estar muito claro quais são as obrigações do empresário cumprir da empresa. Então, se você contrata uma empresa contábil e ela tem que entregar contabilidade, balanço patrimonial, ECD, ECF, ERAIS e diversas outras obrigações, isso tem que constar lá no contrato. E aí, se o empresário contábil não cumpriu alguma dessas obrigações, tem que fazer valer o contrato. Ele tem que assumir aquelas responsabilidades. Ele tem que assumir as multas, ele tem que resolver a questão do prejuízo que ele causou ao empresário. Tá certo. Então, é importante que tenha esse contrato porque vale para os dois lados. É importante agora ao empresário contábil, porque o empresário está sujeito a erro também. Às vezes ele não é um mau profissional, mas ele perde um prazo, se engana numa legislação. Isso pode acontecer também. Então é importante que ele tenha um seguro de responsabilidade. E hoje existe isso no mercado, não é um custo absurdo, e ele faz, e o seguro vai socorrê-lo se ele cometer algum engano, se
for um engano, não for proposital, né? Porque o seguro olha como é feito, né? Mas se ele deixou de entregar uma obrigação porque interpretou mal uma legislação, porque ele esqueceu de mandar uma guia, o seguro pode cobrir e ajudá-lo nisso. E essa é uma dica, porque senão os empresários que têm... Porque tem multas muito abusivas, viu, Silvio? Tem multas que você atrasa alguns dias, ela é proporcional ao faturamento da empresa. Sim. 2% do faturamento, 1% do faturamento, e pode ser muito elevado, e o contador pode não ter recursos para fazer aquele pagamento. Então, muitas vezes não tem. Então, ele tem que, primeiro, se formar, procurar os cursos, estar preparado para fazer a sua profissão, mas socorrer também do seguro. Acho que é importantíssimo, porque dá segurança ao empresário contábil e ao empresário geral. E tem até empresários que hoje, na contratação de uma empresa de contabilidade, ele exige o seguro. Fala assim, você tem seguro ou não tem? Porque ele sabe que pode ter um problema e o contador não ter recursos para pagar. Então, eu acho que o empresário pode se assegurar dessa forma, Silvio. Muito bom. E até a questão de ética também, né? A questão de ética do profissional da contabilidade, ele saber que se houve um erro que pode ser ocasionado, né, pela empresa contábil dele, muitas vezes, alguém da equipe, aconteceu um fato de esquecer uma declaração, alguma coisa assim, ele, pelo código de ética, ele tem que assumir aquilo perante o cliente, né? Sim. Então tem todas essas situações, por mais constrangedor que isso possa parecer, né, tem que se atrapalhar com essa transparência. Você é meu cliente e aconteceu algum problema, eu tenho que ir lá falar com você, te explicar o que aconteceu e assumir esse risco, ou eu pagando, né, com os meus recursos, ou eu acionando o seguro para que você não seja lesado, né? Porque a responsabilidade é minha, não é verdade? E é solidária, né? E é importante assim, né? A gente fica correndo atrás das coisas, né? Porque para não ter erro, o empresário contábil, hoje ele contrata sistemas, né? Então ele faz processos, né? Para não acontecer o erro, porque às vezes ele não faz ele pessoalmente, ele tem a equipe que faz. Então, organiza o processo, e é importantíssimo isso, nós temos curso para isso dentro do PQEC, é importantíssimo ter processos para não ter o erro. Porque as pessoas mudam, você troca uma pessoa, a forma de fazer, então você tem que ter processo. Então, eles têm processo, contratamos sistemas para controlar isso, e a gente vai contratando e o fisco vai aumentando as obrigações. Então, a gente vai correndo atrás, vai organizando e o fisco vai complicando. Então, é importantíssimo se formar, mas é importantíssimo se resguardar também para evitar um grande problema. Ok. Eu vou pedir, só não te interrompendo, mas eu vou pedir para a gente aguardar, segurar só um pouquinho, porque a gente Já? vai ter que ir para o próximo bloco, tá bom? Você vê como passou rápido? Passa rápido, né? Gente, eu vou pedir para vocês, aguardem aí, não vai embora, é rapidinho, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho, segura um pouquinho aí que a gente já volta para o segundo bloco.
Olá, tudo bem? Estamos de volta. Melhorou o som aí, pessoal? Viu o pessoal que estava reclamando em casa que o som estava um pouquinho baixinho? Então vamos ver se agora melhorou. No primeiro bloco, nós estávamos aqui com a presença do presidente da Associação Comercial, o Silvio Alves. Quero agradecer, Silvio, pela participação. Muito obrigado aqui por ter ajudado nós na bancada com a nossa rodada de perguntas. E agora, no segundo bloco, nós estamos aqui com o CRC, Conselho Regional de Contabilidade, com o representante, o nosso querido Rafael Troiano, que é o delegado representante aqui de Guarulhos. Rafael, seja muito bem-vindo, obrigada. Pode falar, cumprimentar o pessoal. Boa noite, Silvana. Boa noite, Mauro. Obrigado pela oportunidade de poder dividir a bancada contigo, com meu amigo Mauro André, e também a possibilidade de fazer algumas perguntas ao nosso presidente, ao presidente do SESCOM, Carlos Alberto Batistão. Obrigada. Gente, então voltando aqui, né? O Mauro ia fazer uma pergunta, eu tive que cortar para a gente fazer o intervalo. Agora é com você, Mauro, pode continuar. Pegando o gancho da pergunta do Silvio, que foi muito feliz ao perguntar como o empresário se protege do mal profissional, eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Como que o profissional contábil acaba se protegendo, criando uma proteção pelos riscos, pelas responsabilidades daquele empresário que vive naquela mentalidade de antigamente, a mentalidade da sonegação, a mentalidade do jeitinho, e sendo que hoje a gente visa muito mais o que? A parte de gestão, desenvolvimento, estratégia, planejamento. O SESCOM atua muito bem nessa frente, como você trouxe muito bem, Batistão, falando dos cursos, treinamentos. E não adianta você ter um profissional muito bem preparado para atender aquele empresário que ele não entendeu ainda o que é ser empresário. Ele é apenas dono de CNPJ. Fala um pouquinho pra gente. Muito bem, Mauro, é isso mesmo, né? Às vezes você se profissionaliza, né? Tem um excelente profissional trabalhando, mas o empresário também não dá condições a ele de fazer um bom trabalho, né? Bom, a primeira coisa é você treinar e mostrar ao empresário que hoje aquele jeitinho está deixando de existir. Por quê? Porque a tecnologia faz com que a Receita Federal, o Fisco, tenha todas as informações. A Receita Federal sabe quanto você vendeu com cartão de crédito, sabe quanto que você pagou para o médico, pelo DMED, porque tem várias obrigações acessórias e vários cruzamentos. Sabe quando você vendeu um imóvel, porque o cartório entrega isso à Receita Federal, sabe quando você comprou um carro, porque tem nota fiscal, e sabe quando você vendeu pela transferência que você fez. Então o fisco tem toda a vida dos empresários, né? Então, primeiro você tem que tentar levar isso ao empresário e mostrar que ele tem que entrar no eixo, porque senão o risco dele vai ser muito maior. Né, vão levando até o momento que eles vão pegar. Mas vocês vejam a GFIP, que apesar de ser injusta, na hora que eles quiseram, eles aplicaram as multas. Então, eu vejo que você tem que treinar, você tem que explicar, esclarecer, mas se chegar num ponto dele continuar com aquela sonegação, é declinado do cliente para você não ter maiores problemas. Você vê que bacana, né? Tem risco de ambos os lados. E o empresário contábil traz um risco gigante, que é responder solidariamente. Olha só. E o que você falou, olha que importante. Eu falei no bloco anterior do seguro, não é isso? Só que se houve, por exemplo, sonegação, não cumprimento de contrato, o seguro pode não cobrir. E aí você pode ficar, de fato, num risco bastante grande. Então a gente tem que entender que o mundo está mudando e as coisas têm que ser tudo declaradas, têm que ser oficializadas, né? E muitas vezes também calcular o risco, inclusive, de se ter um cliente, né? Que às vezes você também tem que calcular para ver se o cliente está aceito dentro das regras da sua empresa, né? Como empresa contábil. Se ele está dentro das condições de você ter ele como cliente, né? Porque às vezes o risco é muito grande e tem que se fazer a coisa certa, né? Dos dois lados. E olha só, o profissional contábil é tão versátil que ele faz até a própria compliance já, né? Vamos falar de risco, tem que fazer já a própria compliance. Vamos ver, será que eu aceito ou não? Eu estou disposto a correr o risco ou não? Isso. E muitas das vezes, quando a gente traz essa análise, o empresário em si, ele está pagando muito mais imposto pelo fato dele não querer mudar a mentalidade. Então, a chave de tudo isso
está na simples mudança de mentalidade, saber que as coisas evoluem. Parabéns, É isso. Sação. Às vezes, só para pegar, desculpe, Imagina. só para pegar esse seu exemplo, né? Então chega um empresário que às vezes pode não querer registrar o empregado com medo dos encargos. E você vai olhar, a empresa dele está no Simples, e ele não paga INSS, não paga fundo de garantia, ele paga, né? Mas não paga o encargo grande. Os outros, férias, você fala, não, eu pago tudo, mas não quero registrar por causa dos encargos, e ele não tem encargo. Então o que você está falando é a verdade, é a mentalidade de alguns empresários que precisam mudar, né? O cliente, desculpa, vou até pegar o gancho, o cliente enrolado, vamos chamar assim, ele às vezes ele sai muito mais caro para a gente, porque a gente está sujeito à fiscalização, tem que atender a fiscalização. A gente está sujeito a retrabalho e é aquilo que a gente tem que falar, tem que pesar na balança se vale a pena ou não manter esse cliente. Rafael, fica à vontade. Presidente, A primeira pergunta. enquanto eu aguardava, eu fiz algumas anotações aqui, espero não colocá-lo em enrascada, com certeza não colocarei porque o presidente não está onde está à toa. Recentemente o Sescom levantou a bandeira sobre o ônus da folga eleitoral que recai ao empreendedor. Quais são as propostas que a entidade tem em relação a isso? Muito bem, Rafael, é isso mesmo, né? Nós escrevemos um artigo sobre isso, porque, veja, a eleição é a maior festa cívica da democracia. A eleição é importantíssima para o país. E todos nós temos que participar e dar a nossa cota de contribuição, e todos nós temos obrigação de ir lá e escolher o nosso candidato. A eleição que traz aqueles políticos que nos ajudam depois no dia a dia que a gente precisa, porque tudo que acontece na política, né? Não tem forma, você não consegue resolver e mudar nada, né? Você muda através da política. Agora, veja, a gente acha que é injusto um empregado de uma pequena empresa ir trabalhar na eleição. Ele vai um dia trabalhar na eleição, vai um dia para ter algumas informações, demora lá 1 hora, 2 horas ou 40 minutos, e depois ele tem 2 dias de descanso. Então veja, esse encargo recai sobre o empresário. E o empresário pequeno, às vezes, esse encargo custa para ele. Você pega um exemplo de uma empresa que tenha 5 empregados, e 2 empregados desses são convocados para o primeiro e para o segundo turno. Então são 2 dias no primeiro turno, 2 dias no segundo turno, 4 dias por empregado. Vezes 2 empregados, 8 dias. Se o mês tem 22 dias úteis, veja, meio mês de um empregado seu é você que está fazendo o pagamento por esse custo, né? E veja, a eleição desse ano prevê-se utilizar 2 milhões de pessoas trabalhando nas eleições. O governo tem 11 milhões de funcionários públicos. Então, o que nós defendemos? Que se use os funcionários públicos para trabalhar nas eleições e não que jogue o custo nas costas dos empresários. Um grande empresário, isso não vai fazer diferença nenhuma, mas para as pequenas empresas isso faz diferença. Sem dúvida. Ele pode também utilizar, estudante, pode pedir para alguns aposentados espontâneo que vão trabalhar. Bom, não conseguiu fazer nada disso, está tudo bem. Então a nossa proposta é o seguinte, é que primeiro, não se dê 2 dias por um dia de trabalho, que troque um dia por um dia. Trabalhou num dia, ganha um dia de folga. Foi lá um dia para ter as instruções, ganhe o mesmo tempo ou um dia de folga. Então essa é o segundo ponto. E se mesmo assim, que a gente possa abater isso de algum imposto, porque isso não é custo do empresário. E não deveria ser custo do empresário. Então veja, me deixa que eu abata lá na guia do INSS, na guia do Imposto de Renda, de algum lugar, para que o custo, porque é uma festa cívica, eu quero participar, é importante, é a democracia, mas o custo deveria ser do governo custear esse trabalho nas eleições. Essa é a nossa defesa. Na verdade, o governo concede, mas quem paga é o empresário, né? É um presente estranho, né? Exatamente. E na De legislação, grego, né? Na legislação, né, aprovou-se 2 dias, né? É fácil, né? Eu faço cordialidade com chapéu alheio. Poderia aprovar 3, 4. Eu não tenho nada contra os empregados que vão trabalhar, eles estão lá colaborando, é muito importante. Mas é que fica injusto o custo com os pequenos empresários.
Né? É o que eu falei, grandes empresários não sentem, alguns que vão lá trabalhar, mas o pequeno sente. Sem dúvida. E um É um custo impacto alto grande, para né? ele. É um impacto grande. Imagina só, aquele comércio, aquela empresa de prestação de serviço que tem 3 funcionários. Pode acontecer de 2 ser chamado, como é que faz? Fecha. E depois você tem que negociar esses dias com ele, né? isso. E às vezes ele te pede esses dias, e é direito dele fazer isso, né? Ele te pede alguns momentos que complica a sua vida como empresário. Você já tem dificuldade de prazo, dificuldade de financiamento, dificuldade de contratação de mão de obra, você tem dificuldade de parcelamento, e aí você tem mais esse complicador para cuidar. A nossa defesa é que isso seja um custo do governo. Nada contra a democracia, as eleições e as pessoas que trabalham. Isso é importantíssimo, mas a gente entende que isso Pra não ficar deveria uma ser um coisa custo mais nosso. equilibrada, né? Na verdade, a gente só quer uma coisa mais justa, mais equilibrada, que esse é o papel, né, nosso aqui. Voltando um pouquinho naquela questão da representatividade do SESCOM frente às dificuldades que a gente tem a algumas legislações, né? O SESCOM, assim como trabalhou bastante na questão da GFIP, a gente sabe que vem trabalhando em diversas outras questões aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, para o pessoal que está acompanhando a gente, o que mais que o SESCOM está trabalhando aí nessas frentes, aí a gente sabe que tem vários ofícios aí, a gente tem comissões de pessoal trabalhando muito, então eu queria que você falasse um pouquinho. Bom, primeiro dizer o seguinte, né, que o SESCOM sozinho ele não faz nada, né, ou quer dizer, faz algumas coisas, mas juntos as entidades conseguem muito mais coisas. Então esse ano a gente já tinha uma comissão de reivindicações técnicas e esse ano nós abrimos para as demais entidades. Então essa comissão nós convidamos, então tem membros do SESCOM, do CRC, do Sindiconte, do Ibracon, da FECONTESP, todos eles participam dessa comissão e todos eles colaboram nas reivindicações, no entendimento das dificuldades que os empresários e os empresários contábeis têm, e aí juntos eles levam essas reivindicações aos órgãos. E tem muito mais peso quando eu levo uma reivindicação com a assinatura do SESCOM, CRC, Sindiconte, FECONTESP, Ibracon, do que quando eu vou sozinho falar. Então a gente criou essa comissão de reivindicações, ela tem funcionado muito bem, todos os órgãos têm representantes, esses que eu citei, né, das entidades, o SEBRAE também está participando, aliás, nós convidamos também, todos eles dão sugestões, ajudam a fazer as solicitações aos órgãos, e quando a gente vai no órgão, quando é possível, nós vamos todos juntos. E aí nós tivemos já algumas vitórias com isso, né? Às vezes, como eu disse, coisas que parecem simples, mas que são muito importantes para os empresários. Então, por exemplo, o contador, para tirar o nome dele do CADESP, que é um cadastro da Secretaria da Fazenda, ele tinha que ir lá na secretaria. Por um pedido nosso, agora isso faz online, né? Bom, teve algumas outras vitórias, eu não lembro exatamente todas elas agora, mas a gente tem levado e tem conseguido. Importante que às vezes, né, a gente está próximo de alguns políticos e se entende que mas o SESCOM não deveria estar próximo. O SESCOM é apartidário, o nosso partido é SESCOM, não é outro partido. Mas nós temos que estar próximos porque é lá que acontecem as coisas. Então nós falamos com qualquer pessoa, qualquer político que esteja no poder, seja deputado, seja governador. Por exemplo, nós tivemos muita proximidade agora com o governador, tivemos fazendo as nossas solicitações, ainda fazemos, viu, para eliminação de GIA. 14 estados já eliminaram a GIA, né, que é uma obrigação que a gente entrega todo mês, e o estado de São Paulo ainda não eliminou. Então está lá, e nós estamos lá batendo neles que tem que eliminar a GIA, né? E outras solicitações, por exemplo, para facilitar a vida do empresário contábil, liberar o XML da nota fiscal. O que é isso? Liberar para o empresário para ele buscar o XML. É uma coisa que a Secretaria da Fazenda não libera, coloca lá alguns empecilhos, é uma solicitação nossa, né? Então a gente, com essa proximidade e com o apoio de alguns parceiros na política, a gente vem fazendo esse trabalho
E aproveito aqui para agradecer essas entidades que confiaram nessa comissão que a gente formou, né? Ela é capitaneada pelo Antônio Carlos, que é nosso vice-presidente, tem diversos outros diretores nossos nessa comissão, que eu não me lembro também os nomes, mas as outras entidades confiaram, mandaram representantes e tem funcionado muito bem isso. E se a gente não grita, a gente não consegue, né? Porque você tem que ir uma vez e duas vezes e outra vez. Se não for, deixa as obrigações lá para a gente fazer, né? Medidas de simplificação, né? E a união faz a força, né? A força das entidades cada vez mais juntas é isso que vai levar ao sucesso. Mauro, você quer se posicionar? E até aproveitando o gancho, eu ia fazer até uma pergunta que eu tinha anotado bem próxima. Qual a importância dessa abertura com os órgãos públicos, trazer o empresário mais próximo do fisco, entender as dificuldades e trazer soluções. Qual esse ganho que está trazendo? Com toda essa movimentação, está trazendo muito ganho para o empresário contábil, que está conseguindo agilizar muitos casos. Um exemplo é a situação da Cadesp. A GIA, como você bem disse, a gente já está passando alguns anos entregando informações repetidas e gerando retrabalho. Esse trabalho todo que o Sescom vem fazendo com essas entidades está trazendo um peso gigante. Como que foi isso daí no começo e como está sendo hoje? Então, veja, essa comissão já existia e essas solicitações elas vinham sendo feitas, né? Agora, tem tido alguns benefícios, como eu falei, não lembro de todos eles que a gente conseguiu aqui, teve o GFIP também, é uma dessas solicitações. Agora, é isso, viu, Mauro? Se nós ficarmos quietinhos e continuarmos fazendo, as obrigações vão vindo. Tem sim mais algumas coisas. Por exemplo, o prazo, como eu falei, do HELP, né? Foi pedido que nós fizemos e foi prorrogado. Tem alguns ofícios que nós fizemos para a Receita Federal em algumas épocas que os sistemas não estavam sendo utilizados, não estavam sendo adequados e a gente não conseguia entregar as obrigações, pedia mais prazos. Isso foi concedido, prorrogação de CD/ECF, e normalmente a gente manda com a assinatura de todas as entidades, para mostrar que não é o Sescom que está dizendo, são os contadores em geral que estão tendo essa dificuldade. Eu acho que isso é representar, né, a nossa categoria, né, apoiar e representar o empreendedorismo. Né? Isso, E eu acho que o fisco está começando a entender também o peso que tem o profissional da contabilidade, né? Porque imagina só, se todos os contadores cruzar os braços e falar, não vou fazer nada, parou a economia do país. Olha que coisa simples. Então, essa movimentação das entidades, eu acho que está começando a trazer uma abertura diferente para o fisco, falar, não, a gente precisa estar próximo para fazer um país melhor e melhorar cada vez mais. Então, eu preciso facilitar a sua vida como profissional da contabilidade para a gente conseguir fazer o país prosperar. E a gente viu muito isso também agora na pandemia, né? Nunca se usou tanto o profissional principalmente na contábil, pandemia. Né? Nunca se usou tanto. A gente não podia ficar em casa, quem ficou em casa nunca se trabalhou tanto, porque era interpretação de lei, era consulta, orientação. A gente trabalhou demais, até mesmo para entender, né, a legislação, fica em casa, não fica em casa, pode isso, não pode isso, trabalho remoto, como é que trabalha, qual é o benefício, põe benefício, tira benefício. Então foi uma loucura e a gente realmente desempenhou um papel importantíssimo para a economia, assim como os advogados também, né, nossos grandes parceiros e amigos aí. Mas é uma loucura, a gente realmente faz um papel importantíssimo e a gente tem que ocupar esse papel, a gente não pode se omitir. É verdade. Essa proximidade a gente foi tendo, porque eu vou te dizer que os órgãos, né, quando a gente chega, eles sabem que o contador é parceiro dele, que precisa disso. É que às vezes a gente chega em algum órgão, né, e ele entende tudo o que a gente quer, mas a legislação, a estrutura ali embaixo não deixa ele fazer. Por exemplo, nós chegamos na Prefeitura de São Paulo, que tem várias perguntas subjetivas sobre a SUP, né? Uma das vitórias que nós conseguimos é que antes a empresa que tivesse o limitada no nome não podia ser SUP. Isso mudou, nós conseguimos já esse ano, então não é um desenquadramento. Mas nós levamos lá e o secretário falou assim, tudo bem, então você me traz, eu entendi, sabe? Eu sou advogado, também tinha esse problema de SUP aqui no meu escritório, eu entendi, mas você me traz tudo que eu tenho que mandar para a minha estrutura.
porque é a estrutura que vai olhar a legislação, então encontram-se essas dificuldades, mas eles já entendem que nós somos parceiros. Mas eu queria aproveitar esse gancho da Silvana, que é verdade. O que aconteceu na pandemia? O contador ficou valorizado. O empresário que não percebia que ele precisava do contador e achava que só recebia as guias para pagar, ele começou a ligar para o contador para saber como é que ele fazia para colocar o empregado em licença, se ele podia antecipar férias, o que ele podia fazer. E o contador tem que aproveitar esse momento mesmo. Ele se tornou de fato o braço direito do empresário, ele ficou valorizado e tem que continuar valorizado. É lógico que tem que prestar bom serviço, mas tem que continuar próximo. Tem que continuar sendo esse assessor do empresário, para que continue valorizado, para o empresário, de novo, não achar que ele só é um mal necessário e entrega a guia, né? Entrega as guias para ele pagar, né? Então tem que aproveitar isso e, de fato, valorizar. E valorizar o seu serviço, e valorizar seu honorário, assim por diante, né? Porque, de fato, o trabalho e o risco que nós temos é bastante grande, né? Um pouquinho, né? Rafael, você quer fazer alguma pergunta? Tem mais uma. Presidente, outra pauta levantada pelo Sescom São Paulo é o aumento dos limites do Simples Nacional e do MEI, previsto pelo projeto de lei complementar 108 de 2021. Qual seria o impacto dessa mudança para o empreendedorismo? Então, Rafael, essa mudança vai ser bastante grande, né? A gente tem um projeto lá para ser aprovado, acho que a gente comentou isso, né? E eu acho que o empresário vai ter grande vantagem, porque ele vai sair dessa faca no pescoço de que atingiu aquele limite, e aí ele corre o risco de ser desenquadrado. E nós estamos trabalhando ativamente para a elevação desses limites, tá? Legal, muito obrigado. Bom, gente, infelizmente a gente já está caminhando para o final, passou tão rápido, são tantos assuntos, né, que a gente teria aqui para estar discutindo, para estar falando. E eu gostaria de deixar agora, Batistão, com você, presidente, se você gostaria de deixar algum recado aqui para o pessoal do nosso segmento, o que você gostaria de falar, se gostaria de deixar, fiquem abertos agora para você dar o seu recado. Muito obrigado. Antes, eu gostaria de dar alguns recados, né? Primeiro é dizer que a gente tem, no Sescom São Paulo, a gente tem agora um produto novo, que é o Contábil Store, e que nós estamos apresentando diversos produtos para facilitar a vida dos empresários contábeis. Esse Contábil Store a gente está fazendo, é uma plataforma do Sescom, mas nós estamos fazendo parceria com todas as entidades do estado de São Paulo, das cidades. Então nós estamos negociando, lógico, alguma comissão, e essa comissão nós estamos partilhando com as entidades. Vocês sabem que todos nós perdemos a nossa contribuição, nós precisamos buscar recursos, porque para fazer essas representações a gente não faz sem dinheiro. Você precisa ir até os locais, você tem que ter consultoria jurídica para isso, né? Então a gente precisa desses recursos. Então esse Contábil Store, eu convido a todos que entrem lá, né? Contábil Store, tem produtos, e convido as entidades do Estado de São Paulo que entrem como parceiros também, para que também tenham alguns recursos. Nós também vamos ter um GESCOM, né, um seminário de gestão de empresas contábeis, será no dia 25 de novembro. É o GESCOM disruptivo, traz muita inovação, vão ter 8 trilhas de conhecimento, vai ser um único dia. O custo é relativamente baixo para fazer, e a gente convida todos vocês para que entrem também. Nós vamos lançar isso nos próximos dias para participar. Então tá ótimo. Mauro, uns minutinhos para você se despedir do pessoal. Quero agradecer primeiramente a participação aí por você, Silvana, pelo convite, o Batistão, por estar aqui esclarecendo muitas dúvidas do segmento. Eu tenho certeza que o pessoal vai aproveitar demais esse vídeo depois, essa nossa entrevista. O meu amigo aí, Rafael Troiano, também, que sempre trouxe aí ponderações que agrega demais, tanto no empreendedorismo contábil como para os empresários em geral. E pode ter certeza que estreou aqui um programa que será um sucesso, como foi hoje. Parabéns, Silvana. Obrigada. Rafa. Silvana, novamente, parabéns pelo programa. Desejo muito sucesso e vida longa.
ao programa. Presidente Batistão, muito obrigado por todo o ensinamento que nos passou, por todas as dúvidas que tirou. Conte com a minha presença no GESCOM. Eu pessoalmente acho que é o evento mais bacana que o SESCOM faz. Eu participei de todos os últimos e com certeza participarei desse, se Deus quiser. E boa noite. Eu vou deixar o Batistão concluir, porque ele engasgou um pouquinho, então pode concluir, Batistão. Obrigado, Silvana, obrigado. Então, a conclusão é novamente dizer aos empresários contábeis, contadores que contem com o SESCOM. A nossa intenção é ser o porto seguro dos empresários contábeis. Conte com nossa ouvidoria, conte com nossa assessoria jurídica, conte conosco para suas reivindicações. Mande na ouvidoria que nós vamos responder e vamos representá-lo. E por fim, agradecer a Silvana, o Silvio que nos saiu, o Rafael, o Mauro e a toda a associação comercial e empresarial aqui de Guarulhos, que abriu essas portas aos empresários contábeis para que a gente estivesse aqui. Da minha parte, é muito importante a gente levar essa palavra e foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Nós que estamos honrados com a sua presença, nós gostaríamos inclusive de fazer um mimo, o pessoal que está aí de casa está nos acompanhando, nós fizemos essa placa aqui, né, pela nossa estreia aqui no programa, pelo Batistão ter acompanhado a gente nesse momento. Já foi entregue essa placa no nosso momento aqui inicial de abertura para quem estava presente no coquetel, e aqui a gente só está compartilhando esse momento com vocês. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença, esses esclarecimentos. Agradecer você, Mauro, muito obrigado pela presença, pelo trabalho que você vem fazendo aqui em Guarulhos pela AECG. Você que é contador e ainda não é associado da AECG aqui em Guarulhos, venha participar, intere-se dos assuntos, venha participar junto com a gente aqui em Guarulhos. Se você também não é associado da ACE, venha até aqui, conheça o nosso espaço, venha compartilhar desse momento. A gente tem aqui também a ACE Web Studios, que é um espaço que foi feito também para você que é associado. E Rafael, muito obrigado. O CRC, que o pessoal fica achando que é só fiscalização, não é muito mais do que fiscalização, é um órgão que está aí muito sério, que é para orientar, né, e deixar cada vez mais o nosso segmento sério e com qualidade. Então, eu agradeço a todos vocês, com muito carinho, eu espero levar cada vez mais conteúdo para vocês. Não percam o GESCOM, quem tiver condições, eu acho que vale muito a pena se profissionalizar, é a diferença do mercado. E a gente está falando muito de inovação, e inovação nunca é demais de você participar, porque é algo muito rápido, muito dinâmico, e a gente tem que estar sempre por dentro. Então, gente, muito obrigada, até a próxima, e espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Conexão Contábil com Silvana Araújo. Até mais.